Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar se você precisa ou não de um sitemap XML. Essa é uma dúvida recorrente, muita gente me pergunta, né? Normalmente chega aquela dúvida, né? Putz, mas se eu não tiver um sitemap XML, o Google vai encontrar minhas páginas, né? E aí a gente vai explicar exatamente como funciona isso para você entender se você precisa ou não de um sitemap XML. E talvez o primeiro ponto seja entender o que é um sitemap XML, né? A gente fala sitemap XML, por quê? Por dois motivos. Porque um a gente diferencia do sitemap normal, que é o sitemap HTML, aquele que você às vezes entra num site, lá no rodapé tem sitemap. Aí você clica e é uma página em HTML, ou seja, você consegue visualizar e entender aquilo, e você tem links aí para os principais produtos, ou para as principais páginas ou seções do seu site, dependendo do tipo de site. O sitemap XML, ele é um arquivo em XML. Então você vai entrar lá, por exemplo, no seu site.com.br/sitemap.xml e você vai efetivamente ver um arquivo XML que, assim, visualmente não quer dizer nada para quem não entende, né? Mas ele tem um padrão aí, esse padrão é feito pelo protocolo Sitemaps, vou inclusive deixar o link do protocolo e do Google com algumas recomendações aqui na descrição do vídeo. E esse sitemap acaba informando aí para os mecanismos de pesquisa todas as páginas do site. Em alguns casos as páginas mais importantes ou as páginas mais atuais, dependendo do tipo de site que você tenha. Um ponto importante é que a maioria dos mecanismos conseguem encontrar o seu sitemap, mas se você puder, cadastre-se nas ferramentas de Webmaster, né? E envia. Então, por exemplo, no Google, cadastre-se no Search Console. Então, se você não soubesse cadastrar aí no Search Console, tem também um link aí na descrição do vídeo de como se cadastrar no Search Console. E lá dentro você vai ter uma seção sitemap que você vai conseguir enviar o seu sitemap. Isso é especialmente útil se você não tiver o sitemap dentro do protocolo, que normalmente deveria estar na raiz da instalação. Então, às vezes o sitemap aí está numa subpasta, em alguma coisa do gênero. Então, sempre faça questão de enviar o sitemap. Outro ponto importante aí do envio do sitemap é com relação à análise de dados. Então, é muito legal porque quando você envia o sitemap, o Google vai informar para você quais são as páginas do sitemap que efetivamente estão indexadas ou não. Então você consegue ter uma visão melhor aí sobre indexação e de potenciais problemas do seu site. Mas e aí, eu preciso ou não ter um sitemap XML? E a resposta é: quanto menor e menos quantidade de atualizações seu site tiver, menos a necessidade você vai ter de um sitemap XML. Então imagina que você tem um site pequeno aí, uma clínica odontológica, né? E você tem a página home, serviços, sobre, contato. Imagina que seu site tenha 20 páginas. Você não precisa ter um sitemap XML nem enviar ele para o Google. Por quê? Porque o Google vai conseguir ler e indexar essas páginas com uma facilidade muito grande, tá? Então isso não é um problema para o Google. Agora, como saber se eu preciso de um sitemap XML? Então tem diversas situações. A primeira delas é se o seu site for muito novo. Imagina que você tem um site novo, com um portfólio aí, sei lá, de 100 produtos, tá? E você acabou de colocar o site no ar. Você quer tentar indexar esse site o mais rápido possível. Então você quer informar para o Google o mais rápido possível dessas páginas. O que você faz? Você cria esse sitemap.xml e você envia para o Google através da ferramenta de sitemap do Google Search Console. Se você não tiver cadastrado no Google Search Console, eu vou colocar o link na descrição do vídeo aqui com o tutorial completo de como cadastrar o Search Console no seu site. Agora, além dessa situação, quando que é muito importante aí você ter um sitemap XML cadastrado e enviado para o Google, né? Quando o seu site é grande, quando o seu site tem muitas páginas, ou ele tem muitas atualizações. Então imagina que você tem um e-commerce com 5.000 produtos, né? Imagina que você é um marketplace que tem cadastro recorrente de produtos por parte aí dos vendors, né? Ou imagina que você é um site de notícia, pode ser um blog ou pode ser um site de notícia mesmo, um jornal online. Nessas situações, o sitemap XML é muito importante. Porque você, primeiro, quando você tem um site muito grande, você acaba informando para o Google aí todas as páginas do seu site, ou pelo menos as principais páginas do seu site, né? E quando você tem um site, por exemplo, noticioso, um blog ou qualquer site de notícia, como a gente falou, você não só consegue enviar o sitemap, mas você consegue enviar um formato especial do sitemap para o Google para informar para ele quais são as últimas notícias do seu site. Então lembra o seguinte, quanto maior o seu site ou mais atualizações tiver, mais importante enviar esse sitemap XML. Lembrando que atualizações não são somente relacionadas a notícias, tá? Então vamos supor que você tenha lá 5, 10 mil produtos, mas eles têm atualizações regulares neles, então também é muito importante que você tenha o sitemap. Lembrando que o sitemap, o correto é que ele seja gerado automaticamente pelo sistema. Assim, toda vez que o Google lê esse sitemap e ele acaba lendo de forma recorrente, ele acaba vendo a data de atualização daquela URL e ele vai lá reler esse URL. Então isso também é muito importante. E aí existe uma última situação, talvez seja interessante enviar o sitemap XML
XML é quando essas páginas são muito isoladas ou elas não têm uma linkagem interna eficiente, né? Então você enviando esse sitemap, você acaba informando para o Google que essas páginas realmente existem. Mas nesse caso, eu sempre gosto de falar que assim, o sitemap é um paliativo, tá? Então a melhor opção é você melhorar a arquitetura do seu site para conseguir fazer com que a leitura normal do Google encontre todas essas páginas. Então é muito importante sempre você lembrar desse ponto, né? O sitemap nunca vai substituir a arquitetura do seu site. Então sempre que você puder ter uma arquitetura eficiente para o Google não só encontrar as páginas do seu site, mas também para diluir aí a autoridade do seu site de uma maneira coerente entre todas as páginas, para que dessa maneira você tenha benefícios orgânicos. E aproveitando o assunto, acho que vale a pena dar algumas dicas, né? A primeira delas é que não importa o quão pequeno seja o seu site, se você estiver usando um CMS que ele já gere o sitemap automaticamente, putz, aproveita e já envia para o Google, né? Então vamos supor que você esteja usando um WordPress para fazer o seu site. E você já esteja usando inclusive aí o plugin Yoast, tá? A gente sabe que o plugin Yoast já gera o sitemap de uma forma automática. Então o que você faz? Copia, cola o URL do sitemap e envia para o Google. Outra dica importante é que se você for aí contratar uma plataforma de e-commerce e principalmente se tiver uma grande quantidade de produtos, é muito importante que antes da contratação você verifique se essa plataforma oferece suporte aí para geração automática de sitemap XML, tá? Por quê? Porque assim, gerar o sitemap através do banco, ou seja, da plataforma, é muito mais eficiente. Eu vejo diversas plataformas pequenas aí no mercado que elas não oferecem isso, e aí normalmente quando você pergunta o cara fala, não, mas tem uma ferramenta online que gera. Só que na verdade essa ferramenta online é um botzinho que nem o Google, né? Então ela vai entrar lá, vai varrer teu site para criar esse sitemap. Não é eficiente, né? Porque com certeza essas ferramentas são muito piores do que o Google. O Google consegue ler seu site como ninguém. Então a grande sacada é você realmente ter um sitemap XML que ele é atualizado regularmente. O que significa isso? Imagina que você tirou um produto, ou você adicionou outro, ou você atualizou um produto. Todas essas atualizações elas têm que ser repassadas para o sitemap de imediato e o Google vai estar recorrente lendo o seu sitemap, então ele vai saber o que está acontecendo ali. Então é muito importante você também, antes de entrar numa plataforma de e-commerce, descobrir se ela tem a geração ou não automática de sitemap, né? Evita cair numa roubada. Outra dica é para você aí que tem um blog com muito conteúdo, né, um site noticioso, lembrar que você tem formatos aí de sitemaps diferentes aí, inclusive você consegue enviar um feed para o Google para informar para ele quais são as últimas notícias do dia ou das 48 horas, salvo engano, né? Então isso é muito importante que você acabe abastecendo o Google com uma informação mais rápida. E como última dica, sempre lembre-se que um sitemap nunca substitui uma arquitetura ruim, tá? Então, muito embora você possa enviar todos os URLs para o Google aí, se tiver uma arquitetura ruim, vai ter páginas órfãos, né? Vão ter páginas que não tem links para elas e você acaba tendo um problema de diluição aí do PageRank, que a gente chama de autoridade nessas páginas. E talvez elas até estejam indexadas, mas muitas vezes elas não vão conseguir posicionar para nada. Então é muito importante aí você sempre pensar em arquitetura do seu site. É isso aí, gente. Espero ter ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.